Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Frank Good, um homem simples, já aposentado, que trabalhou a vida inteira numa fábrica de cabos telefônicos. Ele é viúvo, vive sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só e claramente ainda está tentando aprender a lidar com o silêncio que ficou depois que a esposa morreu. A esposa, inclusive, era o coração da família. Era ela quem ligava para os filhos, quem organizava encontros, quem mantinha todo mundo conectado. Frank sempre foi o pai provedor, trabalhava duro, pagava as contas, garantia estudo bom para os 4 filhos. Mas presença emocional, isso era mais com a mãe. Logo no começo, a gente vê Frank animado, preparando um grande jantar. Ele compra carne, vinho, organiza a mesa, limpa a casa, coloca fotos antigas espalhadas. Ele está empolgado porque os 4 filhos adultos prometeram visitá-lo no fim de semana. Para ele, aquilo é quase um evento histórico. Ele quer ver todo mundo junto de novo. Só que uma coisa começa a incomodar: os telefonemas. Um por um, os filhos começam a cancelar a visita. Sempre com desculpas educadas. Trabalho demais, um problema inesperado, compromissos com as crianças, nada muito específico. E a gente começa a sentir aquele vazio crescendo junto com ele. Frank tenta manter a postura. Ele diz que entende, mas fica claro que ele não entende nada. Ele olha para a mesa arrumada, para a comida preparada, e aquilo dói. Dói porque ele percebe que talvez não conheça mais os próprios filhos como imagina. E aqui começa o ponto central dessa primeira parte. Frank acreditava que criou 4 filhos extremamente bem-sucedidos. Ele sempre repetia com orgulho que todos tinham saído da pequena cidade e construído grandes carreiras em lugares importantes. Nova York, Chicago, Denver. Para ele, isso era a prova de que seu esforço valeu a pena. Mas quando todos cancelam de uma vez, algo acende dentro dele. Ele decide fazer algo inesperado. Vai visitar cada um deles pessoalmente, sem avisar direito, sem planejar demais. Ele simplesmente compra passagens de ônibus e sai pelo país. Essa decisão é enorme, porque Frank não é mais jovem. Ele tem problemas de saúde, precisa tomar remédios para o coração. O médico tinha recomendado evitar esforço, evitar estresse, mas naquele momento o que pesa mais para ele não é o coração físico, é o coração emocional. A primeira parada é Nova York. Quando ele chega lá para visitar o filho David, ele percebe algo estranho logo de cara. O apartamento está vazio, meio bagunçado, não parece a casa de alguém totalmente bem-sucedido e organizado como ele imaginava. Ele tenta ligar, não consegue falar direito e começa a notar pequenas rachaduras na imagem perfeita que construiu na cabeça. E aqui está o ponto mais forte dessa primeira parte: a diferença entre o que os filhos dizem e o que realmente está acontecendo. Frank sempre acreditou no que a esposa contava. Ela filtrava as coisas, protegia os filhos, talvez escondesse dificuldades para não preocupar o marido. Agora, sem ela, Frank está descobrindo que existe um mundo inteiro que ele não conhece. A viagem não é só geográfica, é emocional. No ônibus, ele observa outras famílias. Ele vê pais com filhos pequenos, conversando, rindo. Ele começa a lembrar de quando seus próprios filhos eram crianças. Lembra das expectativas que colocava sobre eles. Ele queria que fossem alguém na vida. Ele exigia excelência, boas notas, grandes carreiras. Mas será que ele perguntou se estavam felizes? Essa pergunta começa a surgir silenciosamente. Quando finalmente consegue encontrar um dos filhos, a conversa é estranha, educada demais, superficial demais. Ele percebe que há algo sendo escondido, mas ninguém fala claramente. É como se todos estivessem atuando, como se existisse uma versão oficial da família, a versão do sucesso que ninguém quer quebrar. E isso vai apertando o peito dele. Porque no fundo, Frank começa a sentir que talvez tenha sido um pai distante, não ausente financeiramente, pelo contrário, ele deu tudo materialmente, mas emocionalmente, ele sempre foi rígido, exigente, orgulhoso demais para demonstrar vulnerabilidade. A solidão dele nessa primeira parte é quase um personagem.
A câmera muitas vezes o mostra pequeno diante das cidades grandes. Ele anda sozinho nas ruas movimentadas. Ele carrega sua mala, seu casaco, seus remédios. Parece um homem deslocado no próprio mundo que ajudou a construir. E a cada nova pista de que a vida dos filhos não é tão perfeita como parece, o filme vai plantando uma tensão silenciosa. O que exatamente está acontecendo com eles? Essa é a força da primeira parte. Não tem explosão, não tem drama exagerado, é tudo contido, olhares, silêncios, pequenas mentiras educadas. Frank está começando a perceber que talvez a frase "estão todos bem" seja apenas uma proteção, uma forma de evitar que ele se preocupe, ou pior, uma forma de evitar que ele descubra que nunca conheceu realmente os próprios filhos adultos. E é aí que a jornada dele realmente começa. Quando ele chega, Amy o recebe com carinho, mas é um carinho meio tenso, forçado demais. Ela claramente não esperava a visita. O apartamento é bonito, organizado, mas existe um clima estranho no ar. Ela fala rápido, muda de assunto, evita detalhes. Frank começa a notar pequenas inconsistências. Ela fala que o marido está viajando a trabalho, mas não há sinais claros de uma vida de casal ali. Fotos faltando, poucos objetos pessoais masculinos. É como se alguma coisa estivesse sendo escondida atrás daquela fachada arrumada. E aqui, o filme começa a mostrar uma coisa importante. Os filhos de Frank continuam tentando proteger o pai. Eles sabem que ele sempre colocou expectativas enormes sobre eles. Então, mantém a imagem do sucesso, mesmo que a realidade seja diferente. Durante a visita, Amy leva o pai para jantar. A conversa é educada, mas superficial. Frank tenta puxar assuntos mais profundos, perguntar sobre trabalho, casamento, planos, mas as respostas vêm sempre editadas, como se ela estivesse entregando apenas a versão que ele consegue suportar. E isso vai cansando ele. No fundo, Frank começa a perceber que seus próprios filhos têm medo de decepcioná-lo. Depois de Chicago, ele decide visitar o filho Robert, que trabalha em Denver. No caminho, a viagem começa a pesar fisicamente. O coração dele dá sinais de que o esforço está sendo demais. Ele sente dores, tonturas, mas insiste em continuar, porque agora não é mais só curiosidade, é necessidade. Ele precisa entender o que está acontecendo. Quando finalmente encontra Robert, a fachada de sucesso começa a rachar ainda mais. Robert deveria ser um maestro renomado, alguém que venceu na vida, segundo os padrões que Frank sempre valorizou. Mas o que ele encontra é um homem inseguro, instável, tentando provar algo que talvez nunca tenha realmente conquistado. As conversas entre eles são desconfortáveis. Existe amor ali, mas também existe uma barreira enorme construída ao longo de anos de exigência e silêncio emocional. Frank sempre foi aquele pai que dizia, "Você pode fazer melhor." Nunca era suficiente. E agora ele começa a perceber o peso que essas palavras tiveram. Durante a viagem, o filme usa pequenas lembranças da esposa falecida como uma espécie de consciência para Frank. Em vários momentos, ele imagina conversas com ela. E nessas lembranças, fica claro que era ela quem realmente conhecia os filhos. Ela sabia das fragilidades, dos medos, das dificuldades. Frank só conhecia os resultados. E isso dói. O ponto mais pesado dessa parte começa a surgir quando ele tenta novamente entrar em contato com David, o filho mais distante. As informações ficam confusas, telefones que não atendem, respostas evasivas dos irmãos. Algo está errado, e ninguém quer contar para ele. A tensão cresce porque o espectador começa a entender antes de Frank que existe uma verdade muito maior sendo escondida. E, ao mesmo tempo, o corpo dele começa a cobrar o preço da insistência. Em uma das viagens, ele passa mal no ônibus. A dor no peito é forte, ele quase desmaia. E pela primeira vez, vemos o medo real nos olhos dele. Não é só o medo da saúde, é o medo de morrer sem realmente conhecer seus filhos. Existe uma cena muito forte em que ele observa uma família comum interagindo naturalmente, rindo, sendo aberta. Aquilo o atinge profundamente. Ele começa a questionar se, ao focar tanto em criar filhos bem-sucedidos, acabou deixando de criar filhos emocionalmente próximos. E o mais doloroso
Ele começa a entender que talvez o distanciamento deles não seja falta de amor, mas medo. Medo de desapontá-lo. Medo de não serem aquilo que ele sempre esperou. Depois de passar mal durante a viagem, Frank acaba hospitalizado. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. O coração fraco vira o símbolo perfeito do que está acontecendo. Ele passou a vida inteira sendo forte, firme, rígido, mas emocionalmente sempre foi fechado. Agora tudo isso está cobrando o preço. No hospital, sozinho, vulnerável, ele começa a pensar na esposa, nas conversas que imaginava ter com ela. E é ali que a ficha começa a cair de verdade. Ele percebe que não conhecia os próprios filhos como achava que conhecia. Enquanto isso, os filhos começam a se mobilizar. Eles se falam por telefone. A tensão entre eles é clara. Existe um segredo que todos sabem, menos o pai. E então vem a revelação mais dolorosa da história. David, o filho que Frank mais idealizava, aquele que ele acreditava ser o mais bem-sucedido, o mais brilhante, na verdade morreu. Antes mesmo da viagem começar. Ele estava enfrentando dificuldades, problemas pessoais, talvez fracassos que nunca conseguiu admitir para o pai, e os irmãos decidiram esconder isso de Frank para protegê-lo. Eles criaram a ilusão, mantiveram a versão de que está tudo bem. A frase que dá título ao filme vira quase uma mentira coletiva construída por amor, mas também por medo. Quando Frank descobre a verdade, não é com gritos, não é com escândalo, é silencioso, é pesado. Ele sente como se tivesse perdido o filho 2 vezes, primeiro pela morte, depois pela constatação de que nunca soube realmente pelo que ele estava passando. Essa é a parte que mais dói, porque Frank começa a enxergar o padrão. Ele sempre pressionou, sempre exigiu, sempre acreditou que sucesso era prova de felicidade. E talvez David tenha sentido que nunca poderia admitir fracasso. Talvez tenha sentido que decepcionaria o pai. E isso machuca Frank profundamente. Mas aqui o filme não termina em desespero. Ele vira para um lugar mais humano. Depois de sair do hospital, Frank volta para casa. Agora ele não é mais o pai orgulhoso que dizia para todo mundo que os filhos eram todos brilhantes e bem-sucedidos. Ele é um homem que finalmente entendeu que sucesso não é cargo, dinheiro ou status, é conexão. No Natal, os filhos vão até a casa dele, não por obrigação, não por aparência, eles vão de verdade, e a diferença é clara. A conversa é mais honesta, menos atuação, menos versão editada da vida. Pela primeira vez, eles começam a se mostrar como realmente são, com falhas, frustrações e inseguranças. Frank também muda. Ele para de cobrar, para de exigir que sejam extraordinários. Ele começa simplesmente a ouvir. Tem uma cena simples, mas poderosa, em que ele observa os filhos conversando naturalmente. Ele não está mais avaliando o sucesso deles, ele está apenas feliz por estarem ali. E no final, quando alguém pergunta sobre os filhos, ele responde que eles estão bem. Mas agora a frase tem outro significado. Não é sobre carreira, não é sobre fama, é sobre estarem vivos, presentes, tentando. Frank Good, um homem simples, já aposentado, que trabalhou a vida inteira numa fábrica de cabos telefônicos. Ele é viúvo, vive sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só e claramente ainda está tentando aprender a lidar com o silêncio que ficou depois que a esposa morreu. A esposa, inclusive, era o coração da família. Era ela quem ligava para os filhos, quem organizava encontros, quem mantinha todo mundo conectado. Frank sempre foi o pai provedor, trabalhava duro, pagava as contas, garantia estudo bom para os 4 filhos. Mas presença emocional, isso era mais com a mãe. Logo no começo, a gente vê Frank animado, preparando um grande jantar. Ele compra carne, vinho, organiza a mesa, limpa a casa, coloca fotos antigas espalhadas. Ele está empolgado porque os 4 filhos adultos prometeram visitá-lo no fim de semana. Para ele, aquilo é quase um evento histórico. Ele quer ver todo mundo junto de novo. Só que uma coisa começa a incomodar: os telefonemas. Um por um, os filhos começam a cancelar a visita. Sempre com desculpas educadas. Trabalho demais, um problema inesperado,
compromissos com as crianças, nada muito específico. E a gente começa a sentir aquele vazio crescendo junto com ele. Frank tenta manter a postura. Ele diz que entende, mas fica claro que ele não entende nada. Ele olha para a mesa arrumada, para a comida preparada, e aquilo dói. Dói porque ele percebe que talvez não conheça mais os próprios filhos como imagina. E aqui começa o ponto central dessa primeira parte. Frank acreditava que criou 4 filhos extremamente bem-sucedidos. Ele sempre repetia com orgulho que todos tinham saído da pequena cidade e construído grandes carreiras em lugares importantes. Nova York, Chicago, Denver. Para ele, isso era prova de que seu esforço valeu a pena. Mas quando todos cancelam de uma vez, algo acende dentro dele. Ele decide fazer algo inesperado. Vai visitar cada um deles pessoalmente, sem avisar direito, sem planejar demais. Ele simplesmente compra passagens de ônibus e sai pelo país. Essa decisão é enorme, porque Frank não é mais jovem. Ele tem problemas de saúde, precisa tomar remédios para o coração. O médico tinha recomendado evitar esforço, evitar estresse, mas naquele momento o que pesa mais para ele não é o coração físico, é o coração emocional. A primeira parada é Nova York. Quando ele chega lá para visitar o filho David, ele percebe algo estranho logo de cara. O apartamento está vazio, meio bagunçado, não parece a casa de alguém totalmente bem-sucedido e organizado como ele imaginava. Ele tenta ligar, não consegue falar direito e começa a notar pequenas rachaduras na imagem perfeita que construiu na cabeça. E aqui está o ponto mais forte dessa primeira parte: a diferença entre o que os filhos dizem e o que realmente está acontecendo. Frank sempre acreditou no que a esposa contava. Ela filtrava as coisas, protegia os filhos, talvez escondesse dificuldades para não preocupar o marido. Agora, sem ela, Frank está descobrindo que existe um mundo inteiro que ele não conhece. A viagem não é só geográfica, é emocional. No ônibus, ele observa outras famílias. Ele vê pais com filhos pequenos, conversando, rindo. Ele começa a lembrar de quando seus próprios filhos eram crianças. Lembra das expectativas que colocava sobre eles. Ele queria que fossem alguém na vida. Ele exigia excelência, boas notas, grandes carreiras. Mas será que ele perguntou se estavam felizes? Essa pergunta começa a surgir silenciosamente. Quando finalmente consegue encontrar um dos filhos, a conversa é estranha, educada demais, superficial demais. Ele percebe que há algo sendo escondido, mas ninguém fala claramente. É como se todos estivessem atuando, como se existisse uma versão oficial da família, a versão do sucesso que ninguém quer quebrar. E isso vai apertando o peito dele. Porque no fundo, Frank começa a sentir que talvez tenha sido um pai distante, não ausente financeiramente, pelo contrário, ele deu tudo materialmente, mas emocionalmente, ele sempre foi rígido, exigente, orgulhoso demais para demonstrar vulnerabilidade. A solidão dele nessa primeira parte é quase um personagem. A câmera muitas vezes o mostra pequeno diante das cidades grandes. Ele anda sozinho nas ruas movimentadas. Ele carrega sua mala, seu casaco, seus remédios. Parece um homem deslocado no próprio mundo que ajudou a construir. E a cada nova pista de que a vida dos filhos não é tão perfeita como parece, o filme vai plantando uma tensão silenciosa. O que exatamente está acontecendo com eles? Essa é a força da primeira parte. Não tem explosão, não tem drama exagerado, é tudo contido, olhares, silêncios, pequenas mentiras educadas. Frank está começando a perceber que talvez a frase "estão todos bem" seja apenas uma proteção, uma forma de evitar que ele se preocupe, ou pior, uma forma de evitar que ele descubra que nunca conheceu realmente os próprios filhos adultos. E é aí que a jornada dele realmente começa. Quando ele chega, Amy o recebe com carinho, mas é um carinho meio tenso, forçado demais. Ela claramente não esperava a visita. O apartamento é bonito, organizado, mas existe um clima estranho no ar. Ela fala rápido, muda de assunto, evita detalhes. Frank começa a notar pequenas inconsistências. Ela fala que o marido está viajando a trabalho, mas não há sinais claros de uma vida de casal ali. Fotos faltando, poucos objetos pessoais masculinos.
É como se alguma coisa estivesse sendo escondida atrás daquela fachada arrumada. E aqui, o filme começa a mostrar uma coisa importante. Os filhos de Frank continuam tentando proteger o pai. Eles sabem que ele sempre colocou expectativas enormes sobre eles. Então, mantém a imagem do sucesso, mesmo que a realidade seja diferente. Durante a visita, Amy leva o pai para jantar. A conversa é educada, mas superficial. Frank tenta puxar assuntos mais profundos, perguntar sobre trabalho, casamento, planos, mas as respostas vêm sempre editadas, como se ela estivesse entregando apenas a versão que ele consegue suportar. E isso vai cansando ele. No fundo, Frank começa a perceber que seus próprios filhos têm medo de decepcioná-lo. Depois de Chicago, ele decide visitar o filho Robert, que trabalha em Denver. No caminho, a viagem começa a pesar fisicamente. O coração dele dá sinais de que o esforço está sendo demais. Ele sente dores, tonturas, mas insiste em continuar, porque agora não é mais só curiosidade, é necessidade. Ele precisa entender o que está acontecendo. Quando finalmente encontra Robert, a fachada de sucesso começa a rachar ainda mais. Robert deveria ser um maestro renomado, alguém que venceu na vida, segundo os padrões que Frank sempre valorizou. Mas o que ele encontra é um homem inseguro, instável, tentando provar algo que talvez nunca tenha realmente conquistado. As conversas entre eles são desconfortáveis. Existe amor ali, mas também existe uma barreira enorme construída ao longo de anos de exigência e silêncio emocional. Frank sempre foi aquele pai que dizia, você pode fazer melhor. Nunca era suficiente. E agora ele começa a perceber o peso que essas palavras tiveram. Durante a viagem, o filme usa pequenas lembranças da esposa falecida como uma espécie de consciência para Frank. Em vários momentos, ele imagina conversas com ela. E nessas lembranças, fica claro que era ela quem realmente conhecia os filhos. Ela sabia das fragilidades, dos medos, das dificuldades. Frank só conhecia os resultados. E isso dói. O ponto mais pesado dessa parte começa a surgir quando ele tenta novamente entrar em contato com David, o filho mais distante. As informações ficam confusas, telefones que não atendem, respostas evasivas dos irmãos. Algo está errado, e ninguém quer contar para ele. A tensão cresce porque o espectador começa a entender antes de Frank que existe uma verdade muito maior sendo escondida. E ao mesmo tempo, o corpo dele começa a cobrar o preço da insistência. Em uma das viagens, ele passa mal no ônibus. A dor no peito é forte, ele quase desmaia. E pela primeira vez, vemos o medo real nos olhos dele. Não é só o medo da saúde, é o medo de morrer sem realmente conhecer seus filhos. Existe uma cena muito forte em que ele observa uma família comum interagindo naturalmente, rindo, sendo aberta. Aquilo o atinge profundamente. Ele começa a questionar se, ao focar tanto em criar filhos bem-sucedidos, acabou deixando de criar filhos emocionalmente próximos. E o mais doloroso, ele começa a entender que talvez o distanciamento deles não seja falta de amor, mas medo. Medo de desapontá-lo. Medo de não serem aquilo que ele sempre esperou. Depois de passar mal durante a viagem, Frank acaba hospitalizado. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. O coração fraco vira o símbolo perfeito do que está acontecendo. Ele passou a vida inteira sendo forte, firme, rígido, mas emocionalmente sempre foi fechado. Agora tudo isso está cobrando o preço. No hospital, sozinho, vulnerável, ele começa a pensar na esposa, nas conversas que imaginava ter com ela. E é ali que a ficha começa a cair de verdade. Ele percebe que não conhecia os próprios filhos como achava que conhecia. Enquanto isso, os filhos começam a se mobilizar. Eles se falam por telefone. A tensão entre eles é clara. Existe um segredo que todos sabem, menos o pai. E então vem a revelação mais dolorosa da história. David, o filho que Frank mais idealizava, aquele que ele acreditava ser o mais bem-sucedido, o mais brilhante, na verdade morreu. Antes mesmo da viagem começar. Ele estava enfrentando dificuldades, problemas pessoais, talvez fracassos que nunca conseguiu admitir para o pai, e os irmãos decidiram esconder isso de Frank para protegê-lo.
Eles criaram a ilusão, mantiveram a versão de que está tudo bem. A frase que dá título ao filme vira quase uma mentira coletiva construída por amor, mas também por medo. Quando Frank descobre a verdade, não é com gritos, não é com escândalo, é silencioso, é pesado. Ele sente como se tivesse perdido o filho 2 vezes, primeiro pela morte, depois pela constatação de que nunca soube realmente pelo que ele estava passando. Essa é a parte que mais dói, porque Frank começa a enxergar o padrão. Ele sempre pressionou, sempre exigiu, sempre acreditou que sucesso era prova de felicidade. E talvez David tenha sentido que nunca poderia admitir fracasso. Talvez tenha sentido que decepcionaria o pai. E isso machuca Frank profundamente. Mas aqui o filme não termina em desespero. Ele vira para um lugar mais humano. Depois de sair do hospital, Frank volta para casa. Agora ele não é mais o pai orgulhoso que dizia para todo mundo que os filhos eram todos brilhantes e bem-sucedidos. Ele é um homem que finalmente entendeu que sucesso não é cargo, dinheiro ou status, é conexão. No Natal, os filhos vão até a casa dele, não por obrigação, não por aparência, eles vão de verdade, e a diferença é clara. A conversa é mais honesta, menos atuação, menos versão editada da vida. Pela primeira vez, eles começam a se mostrar como realmente são, com falhas, frustrações e inseguranças. Frank também muda. Ele para de cobrar, para de exigir que sejam extraordinários. Ele começa simplesmente a ouvir. Tem uma cena simples, mas poderosa, em que ele observa os filhos conversando naturalmente. Ele não está mais avaliando o sucesso deles, ele está apenas feliz por estarem ali. E no final, quando alguém pergunta sobre os filhos, ele responde que eles estão bem. Mas agora a frase tem outro significado. Não é sobre carreira, não é sobre fama, é sobre estarem vivos, presentes, tentando. Frank Good, um homem simples, já aposentado, que trabalhou a vida inteira numa fábrica de cabos telefônicos. Ele é viúvo, vive sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só e claramente ainda está tentando aprender a lidar com o silêncio que ficou depois que a esposa morreu. A esposa, inclusive, era o coração da família. Era ela quem ligava para os filhos, quem organizava encontros, quem mantinha todo mundo conectado. Frank sempre foi o pai provedor, trabalhava duro, pagava as contas, garantia estudo bom para os 4 filhos. Mas presença emocional, isso era mais com a mãe. Logo no começo, a gente vê Frank animado, preparando um grande jantar. Ele compra carne, vinho, organiza a mesa, limpa a casa, coloca fotos antigas espalhadas. Ele está empolgado porque os 4 filhos adultos prometeram visitá-lo no fim de semana. Para ele, aquilo é quase um evento histórico. Ele quer ver todo mundo junto de novo. Só que uma coisa começa a incomodar: os telefonemas. Um por um, os filhos começam a cancelar a visita. Sempre com desculpas educadas. Trabalho demais, um problema inesperado, compromissos com as crianças, nada muito específico. E a gente começa a sentir aquele vazio crescendo junto com ele. Frank tenta manter a postura. Ele diz que entende, mas fica claro que ele não entende nada. Ele olha para a mesa arrumada, para a comida preparada, e aquilo dói. Dói porque ele percebe que talvez não conheça mais os próprios filhos como imagina. E aqui começa o ponto central dessa primeira parte. Frank acreditava que criou 4 filhos extremamente bem-sucedidos. Ele sempre repetia com orgulho que todos tinham saído da pequena cidade e construído grandes carreiras em lugares importantes. Nova York, Chicago, Denver. Para ele, isso era a prova de que seu esforço valeu a pena. Mas quando todos cancelam de uma vez, algo acende dentro dele. Ele decide fazer algo inesperado. Vai visitar cada um deles pessoalmente, sem avisar direito, sem planejar demais. Ele simplesmente compra passagens de ônibus e sai pelo país. Essa decisão é enorme, porque Frank não é mais jovem. Ele tem problemas de saúde, precisa tomar remédios para o coração. O médico tinha recomendado evitar esforço, evitar estresse, mas naquele momento o que pesa mais para ele não é o coração físico, é o coração emocional. A primeira parada é Nova York. Quando ele chega lá para visitar o filho David,
Ele percebe algo estranho logo de cara. O apartamento está vazio, meio bagunçado, não parece a casa de alguém totalmente bem-sucedido e organizado como ele imaginava. Ele tenta ligar, não consegue falar direito e começa a notar pequenas rachaduras na imagem perfeita que construiu na cabeça. E aqui está o ponto mais forte dessa primeira parte: a diferença entre o que os filhos dizem e o que realmente está acontecendo. Frank sempre acreditou no que a esposa contava. Ela filtrava as coisas, protegia os filhos, talvez escondesse dificuldades para não preocupar o marido. Agora, sem ela, Frank está descobrindo que existe um mundo inteiro que ele não conhece. A viagem não é só geográfica, é emocional. No ônibus, ele observa outras famílias. Ele vê pais com filhos pequenos, conversando, rindo. Ele começa a lembrar de quando seus próprios filhos eram crianças. Lembra das expectativas que colocava sobre eles. Ele queria que fossem alguém na vida. Ele exigia excelência, boas notas, grandes carreiras. Mas será que ele perguntou se estavam felizes? Essa pergunta começa a surgir silenciosamente. Quando finalmente consegue encontrar um dos filhos, a conversa é estranha, educada demais, superficial demais. Ele percebe que há algo sendo escondido, mas ninguém fala claramente. É como se todos estivessem atuando, como se existisse uma versão oficial da família, a versão do sucesso que ninguém quer quebrar. E isso vai apertando o peito dele. Porque no fundo, Frank começa a sentir que talvez tenha sido um pai distante, não ausente financeiramente, pelo contrário, ele deu tudo materialmente, mas emocionalmente, ele sempre foi rígido, exigente, orgulhoso demais para demonstrar vulnerabilidade. A solidão dele nessa primeira parte é quase um personagem. A câmera muitas vezes o mostra pequeno diante das cidades grandes. Ele anda sozinho nas ruas movimentadas. Ele carrega sua mala, seu casaco, seus remédios. Parece um homem deslocado no próprio mundo que ajudou a construir. E a cada nova pista de que a vida dos filhos não é tão perfeita como parece, o filme vai plantando uma tensão silenciosa. O que exatamente está acontecendo com eles? Essa é a força da primeira parte. Não tem explosão, não tem drama exagerado, é tudo contido, olhares, silêncios, pequenas mentiras educadas. Frank está começando a perceber que talvez a frase "estão todos bem" seja apenas uma proteção, uma forma de evitar que ele se preocupe, ou pior, uma forma de evitar que ele descubra que nunca conheceu realmente os próprios filhos adultos. E é aí que a jornada dele realmente começa. Quando ele chega, Amy o recebe com carinho, mas é um carinho meio tenso, forçado demais. Ela claramente não esperava a visita. O apartamento é bonito, organizado, mas existe um clima estranho no ar. Ela fala rápido, muda de assunto, evita detalhes. Frank começa a notar pequenas inconsistências. Ela fala que o marido está viajando a trabalho, mas não há sinais claros de uma vida de casal ali. Fotos faltando, poucos objetos pessoais masculinos. É como se alguma coisa estivesse sendo escondida atrás daquela fachada arrumada. E aqui, o filme começa a mostrar uma coisa importante. Os filhos de Frank continuam tentando proteger o pai. Eles sabem que ele sempre colocou expectativas enormes sobre eles. Então, mantém a imagem do sucesso, mesmo que a realidade seja diferente. Durante a visita, Amy leva o pai para jantar. A conversa é educada, mas superficial. Frank tenta puxar assuntos mais profundos, perguntar sobre trabalho, casamento, planos, mas as respostas vêm sempre editadas, como se ela estivesse entregando apenas a versão que ele consegue suportar. E isso vai cansando ele. No fundo, Frank começa a perceber que seus próprios filhos têm medo de decepcioná-lo. Depois de Chicago, ele decide visitar o filho Robert, que trabalha em Denver. No caminho, a viagem começa a pesar fisicamente. O coração dele dá sinais de que o esforço está sendo demais. Ele sente dores, tonturas, mas insiste em continuar, porque agora não é mais só curiosidade, é necessidade. Ele precisa entender o que está acontecendo. Quando finalmente encontra Robert, a fachada de sucesso começa a rachar ainda mais. Robert deveria ser um maestro renomado, alguém que venceu na vida, segundo os padrões que Frank sempre valorizou. Mas o que ele encontra é um homem inseguro, instável,
tentando provar algo que talvez nunca tenha realmente conquistado. As conversas entre eles são desconfortáveis. Existe amor ali, mas também existe uma barreira enorme construída ao longo de anos de exigência e silêncio emocional. Frank sempre foi aquele pai que dizia: "Você pode fazer melhor." Nunca era suficiente. E agora ele começa a perceber o peso que essas palavras tiveram. Durante a viagem, o filme usa pequenas lembranças da esposa falecida como uma espécie de consciência para Frank. Em vários momentos, ele imagina conversas com ela. E nessas lembranças, fica claro que era ela quem realmente conhecia os filhos. Ela sabia das fragilidades, dos medos, das dificuldades. Frank só conhecia os resultados. E isso dói. O ponto mais pesado dessa parte começa a surgir quando ele tenta novamente entrar em contato com David, o filho mais distante. As informações ficam confusas, telefones que não atendem, respostas evasivas dos irmãos. Algo está errado, e ninguém quer contar para ele. A tensão cresce porque o espectador começa a entender antes de Frank que existe uma verdade muito maior sendo escondida. E ao mesmo tempo, o corpo dele começa a cobrar o preço da insistência. Em uma das viagens, ele passa mal no ônibus. A dor no peito é forte, ele quase desmaia. E pela primeira vez, vemos o medo real nos olhos dele. Não é só o medo da saúde, é o medo de morrer sem realmente conhecer seus filhos. Existe uma cena muito forte em que ele observa uma família comum interagindo naturalmente, rindo, sendo aberta. Aquilo o atinge profundamente. Ele começa a questionar se, ao focar tanto em criar filhos bem-sucedidos, acabou deixando de criar filhos emocionalmente próximos. E o mais doloroso, ele começa a entender que talvez o distanciamento deles não seja falta de amor, mas medo. Medo de desapontá-lo. Medo de não serem aquilo que ele sempre esperou. Depois de passar mal durante a viagem, Frank acaba hospitalizado. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. O coração fraco vira o símbolo perfeito do que está acontecendo. Ele passou a vida inteira sendo forte, firme, rígido, mas emocionalmente sempre foi fechado. Agora tudo isso está cobrando o preço. No hospital, sozinho, vulnerável, ele começa a pensar na esposa, nas conversas que imaginava ter com ela. E é ali que a ficha começa a cair de verdade. Ele percebe que não conhecia os próprios filhos como achava que conhecia. Enquanto isso, os filhos começam a se mobilizar. Eles se falam por telefone. A tensão entre eles é clara. Existe um segredo que todos sabem, menos o pai. E então vem a revelação mais dolorosa da história. David, o filho que Frank mais idealizava, aquele que ele acreditava ser o mais bem-sucedido, o mais brilhante, na verdade morreu. Antes mesmo da viagem começar. Ele estava enfrentando dificuldades, problemas pessoais, talvez fracassos que nunca conseguiu admitir para o pai, e os irmãos decidiram esconder isso de Frank para protegê-lo. Eles criaram a ilusão, mantiveram a versão de que está tudo bem. A frase que dá título ao filme vira quase uma mentira coletiva construída por amor, mas também por medo. Quando Frank descobre a verdade, não é com gritos, não é com escândalo, é silencioso, é pesado. Ele sente como se tivesse perdido o filho 2 vezes, primeiro pela morte, depois pela constatação de que nunca soube realmente pelo que ele estava passando. Essa é a parte que mais dói, porque Frank começa a enxergar o padrão. Ele sempre pressionou, sempre exigiu, sempre acreditou que sucesso era prova de felicidade. E talvez David tenha sentido que nunca poderia admitir fracasso. Talvez tenha sentido que decepcionaria o pai. E isso machuca Frank profundamente. Mas aqui o filme não termina em desespero. Ele vira para um lugar mais humano. Depois de sair do hospital, Frank volta para casa. Agora ele não é mais o pai orgulhoso que dizia para todo mundo que os filhos eram todos brilhantes e bem-sucedidos. Ele é um homem que finalmente entendeu que sucesso não é cargo, dinheiro ou status, é conexão. No Natal, os filhos vão até a casa dele, não por obrigação, não por aparência, eles vão de verdade, e a diferença é clara. A conversa é mais honesta, menos atuação, menos versão editada da vida.
Pela primeira vez, eles começam a se mostrar como realmente são, com falhas, frustrações e inseguranças. Frank também muda. Ele para de cobrar, para de exigir que sejam extraordinários. Ele começa simplesmente a ouvir. Tem uma cena simples, mas poderosa, em que ele observa os filhos conversando naturalmente. Ele não está mais avaliando o sucesso deles, ele está apenas feliz por estarem ali. E no final, quando alguém pergunta sobre os filhos, ele responde que eles estão bem. Mas agora a frase tem outro significado. Não é sobre carreira, não é sobre fama, é sobre estarem vivos, presentes, tentando. Frank Good, um homem simples, já aposentado, que trabalhou a vida inteira numa fábrica de cabos telefônicos. Ele é viúvo, vive sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só e claramente ainda está tentando aprender a lidar com o silêncio que ficou depois que a esposa morreu. A esposa, inclusive, era o coração da família. Era ela quem ligava para os filhos, quem organizava encontros, quem mantinha todo mundo conectado. Frank sempre foi o pai provedor, trabalhava duro, pagava as contas, garantia estudo bom para os 4 filhos. Mas presença emocional, isso era mais com a mãe. Logo no começo, a gente vê Frank animado, preparando um grande jantar. Ele compra carne, vinho, organiza a mesa, limpa a casa, coloca fotos antigas espalhadas. Ele está empolgado porque os 4 filhos adultos prometeram visitá-lo no fim de semana. Para ele, aquilo é quase um evento histórico. Ele quer ver todo mundo junto de novo. Só que uma coisa começa a incomodar: os telefonemas. Um por um, os filhos começam a cancelar a visita. Sempre com desculpas educadas. Trabalho demais, um problema inesperado, compromissos com as crianças, nada muito específico. E a gente começa a sentir aquele vazio crescendo junto com ele. Frank tenta manter a postura. Ele diz que entende, mas fica claro que ele não entende nada. Ele olha para a mesa arrumada, para a comida preparada, e aquilo dói. Dói porque ele percebe que talvez não conheça mais os próprios filhos como imagina. E aqui começa o ponto central dessa primeira parte. Frank acreditava que criou 4 filhos extremamente bem-sucedidos. Ele sempre repetia com orgulho que todos tinham saído da pequena cidade e construído grandes carreiras em lugares importantes. Nova York, Chicago, Denver. Para ele, isso era a prova de que seu esforço valeu a pena. Mas quando todos cancelam de uma vez, algo acende dentro dele. Ele decide fazer algo inesperado. Vai visitar cada um deles pessoalmente, sem avisar direito, sem planejar demais. Ele simplesmente compra passagens de ônibus e sai pelo país. Essa decisão é enorme, porque Frank não é mais jovem. Ele tem problemas de saúde, precisa tomar remédios para o coração. O médico tinha recomendado evitar esforço, evitar estresse, mas naquele momento o que pesa mais para ele não é o coração físico, é o coração emocional. A primeira parada é Nova York. Quando ele chega lá para visitar o filho David, ele percebe algo estranho logo de cara. O apartamento está vazio, meio bagunçado, não parece a casa de alguém totalmente bem-sucedido e organizado como ele imaginava. Ele tenta ligar, não consegue falar direito e começa a notar pequenas rachaduras na imagem perfeita que construiu na cabeça. E aqui está o ponto mais forte dessa primeira parte: a diferença entre o que os filhos dizem e o que realmente está acontecendo. Frank sempre acreditou no que a esposa contava. Ela filtrava as coisas, protegia os filhos, talvez escondesse dificuldades para não preocupar o marido. Agora, sem ela, Frank está descobrindo que existe um mundo inteiro que ele não conhece. A viagem não é só geográfica, é emocional. No ônibus, ele observa outras famílias. Ele vê pais com filhos pequenos, conversando, rindo. Ele começa a lembrar de quando seus próprios filhos eram crianças. Lembra das expectativas que colocava sobre eles. Ele queria que fossem alguém na vida. Ele exigia excelência, boas notas, grandes carreiras. Mas será que ele perguntou se estavam felizes? Essa pergunta começa a surgir silenciosamente. Quando finalmente consegue encontrar um dos filhos, a conversa é estranha, educada demais, superficial demais. Ele percebe que há algo sendo escondido, mas ninguém fala claramente. É como se todos estivessem atuando,
como se existisse uma versão oficial da família, a versão do sucesso que ninguém quer quebrar. E isso vai apertando o peito dele. Porque, no fundo, Frank começa a sentir que talvez tenha sido um pai distante, não ausente financeiramente, pelo contrário, ele deu tudo materialmente, mas emocionalmente, ele sempre foi rígido, exigente, orgulhoso demais para demonstrar vulnerabilidade. A solidão dele nessa primeira parte é quase um personagem. A câmera muitas vezes o mostra pequeno diante das cidades grandes. Ele anda sozinho nas ruas movimentadas. Ele carrega sua mala, seu casaco, seus remédios. Parece um homem deslocado no próprio mundo que ajudou a construir. E a cada nova pista de que a vida dos filhos não é tão perfeita como parece, o filme vai plantando uma tensão silenciosa. O que exatamente está acontecendo com eles? Essa é a força da primeira parte. Não tem explosão, não tem drama exagerado, é tudo contido, olhares, silêncios, pequenas mentiras educadas. Frank está começando a perceber que talvez a frase "estão todos bem" seja apenas uma proteção, uma forma de evitar que ele se preocupe, ou pior, uma forma de evitar que ele descubra que nunca conheceu realmente os próprios filhos adultos. E é aí que a jornada dele realmente começa. Quando ele chega, Amy o recebe com carinho, mas é um carinho meio tenso, forçado demais. Ela claramente não esperava a visita. O apartamento é bonito, organizado, mas existe um clima estranho no ar. Ela fala rápido, muda de assunto, evita detalhes. Frank começa a notar pequenas inconsistências. Ela fala que o marido está viajando a trabalho, mas não há sinais claros de uma vida de casal ali. Fotos faltando, poucos objetos pessoais masculinos. É como se alguma coisa estivesse sendo escondida atrás daquela fachada arrumada. E aqui, o filme começa a mostrar uma coisa importante. Os filhos de Frank continuam tentando proteger o pai. Eles sabem que ele sempre colocou expectativas enormes sobre eles. Então, mantém a imagem do sucesso, mesmo que a realidade seja diferente. Durante a visita, Amy leva o pai para jantar. A conversa é educada, mas superficial. Frank tenta puxar assuntos mais profundos, perguntar sobre trabalho, casamento, planos, mas as respostas vêm sempre editadas, como se ela estivesse entregando apenas a versão que ele consegue suportar. E isso vai cansando ele. No fundo, Frank começa a perceber que seus próprios filhos têm medo de decepcioná-lo. Depois de Chicago, ele decide visitar o filho Robert, que trabalha em Denver. No caminho, a viagem começa a pesar fisicamente. O coração dele dá sinais de que o esforço está sendo demais. Ele sente dores, tonturas, mas insiste em continuar, porque agora não é mais só curiosidade, é necessidade. Ele precisa entender o que está acontecendo. Quando finalmente encontra Robert, a fachada de sucesso começa a rachar ainda mais. Robert deveria ser um maestro renomado, alguém que venceu na vida, segundo os padrões que Frank sempre valorizou. Mas o que ele encontra é um homem inseguro, instável, tentando provar algo que talvez nunca tenha realmente conquistado. As conversas entre eles são desconfortáveis. Existe amor ali, mas também existe uma barreira enorme construída ao longo de anos de exigência e silêncio emocional. Frank sempre foi aquele pai que dizia, "Você pode fazer melhor." Nunca era suficiente. E agora ele começa a perceber o peso que essas palavras tiveram. Durante a viagem, o filme usa pequenas lembranças da esposa falecida como uma espécie de consciência para Frank. Em vários momentos, ele imagina conversas com ela. E nessas lembranças, fica claro que era ela quem realmente conhecia os filhos. Ela sabia das fragilidades, dos medos, das dificuldades. Frank só conhecia os resultados. E isso dói. O ponto mais pesado dessa parte começa a surgir quando ele tenta novamente entrar em contato com David, o filho mais distante. As informações ficam confusas, telefones que não atendem, respostas evasivas dos irmãos. Algo está errado, e ninguém quer contar para ele. A tensão cresce porque o espectador começa a entender antes de Frank que existe uma verdade muito maior sendo escondida. E ao mesmo tempo, o corpo dele começa a cobrar o preço da insistência. Em uma das viagens, ele passa mal no ônibus. A dor no peito é forte, ele quase desmaia.
e pela primeira vez vemos o medo real nos olhos dele. Não é só o medo da saúde, é o medo de morrer sem realmente conhecer seus filhos. Existe uma cena muito forte em que ele observa uma família comum interagindo naturalmente, rindo, sendo aberta. Aquilo o atinge profundamente. Ele começa a questionar se, ao focar tanto em criar filhos bem-sucedidos, acabou deixando de criar filhos emocionalmente próximos. E o mais doloroso, ele começa a entender que talvez o distanciamento deles não seja falta de amor, mas medo. Medo de desapontá-lo. Medo de não serem aquilo que ele sempre esperou. Depois de passar mal durante a viagem, Frank acaba hospitalizado. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. O coração fraco vira o símbolo perfeito do que está acontecendo. Ele passou a vida inteira sendo forte, firme, rígido, mas emocionalmente sempre foi fechado. Agora tudo isso está cobrando o preço. No hospital, sozinho, vulnerável, ele começa a pensar na esposa, nas conversas que imaginava ter com ela. E é ali que a ficha começa a cair de verdade. Ele percebe que não conhecia os próprios filhos como achava que conhecia. Enquanto isso, os filhos começam a se mobilizar. Eles se falam por telefone. A tensão entre eles é clara. Existe um segredo que todos sabem, menos o pai. E então vem a revelação mais dolorosa da história. David, o filho que Frank mais idealizava, aquele que ele acreditava ser o mais bem-sucedido, o mais brilhante, na verdade morreu. Antes mesmo da viagem começar. Ele estava enfrentando dificuldades, problemas pessoais, talvez fracassos que nunca conseguiu admitir para o pai, e os irmãos decidiram esconder isso de Frank para protegê-lo. Eles criaram a ilusão, mantiveram a versão de que está tudo bem. A frase que dá título ao filme vira quase uma mentira coletiva construída por amor, mas também por medo. Quando Frank descobre a verdade, não é com gritos, não é com escândalo, é silencioso, é pesado. Ele sente como se tivesse perdido o filho 2 vezes, primeiro pela morte, depois pela constatação de que nunca soube realmente pelo que ele estava passando. Essa é a parte que mais dói, porque Frank começa a enxergar o padrão. Ele sempre pressionou, sempre exigiu, sempre acreditou que sucesso era prova de felicidade. E talvez David tenha sentido que nunca poderia admitir fracasso. Talvez tenha sentido que decepcionaria o pai. E isso machuca Frank profundamente. Mas aqui o filme não termina em desespero. Ele vira para um lugar mais humano. Depois de sair do hospital, Frank volta para casa. Agora ele não é mais o pai orgulhoso que dizia para todo mundo que os filhos eram todos brilhantes e bem-sucedidos. Ele é um homem que finalmente entendeu que sucesso não é cargo, dinheiro ou status, é conexão. No Natal, os filhos vão até a casa dele, não por obrigação, não por aparência, eles vão de verdade, e a diferença é clara. A conversa é mais honesta, menos atuação, menos versão editada da vida. Pela primeira vez, eles começam a se mostrar como realmente são, com falhas, frustrações e inseguranças. Frank também muda. Ele para de cobrar, para de exigir que sejam extraordinários. Ele começa simplesmente a ouvir. Tem uma cena simples, mas poderosa, em que ele observa os filhos conversando naturalmente. Ele não está mais avaliando o sucesso deles, ele está apenas feliz por estarem ali. E no final, quando alguém pergunta sobre os filhos, ele responde que eles estão bem. Mas agora a frase tem outro significado. Não é sobre carreira, não é sobre fama, é sobre estarem vivos, presentes, tentando. Frank Good, um homem simples, já aposentado, que trabalhou a vida inteira numa fábrica de cabos telefônicos. Ele é viúvo, vive sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só e claramente ainda está tentando aprender a lidar com o silêncio que ficou depois que a esposa morreu. A esposa, inclusive, era o coração da família. Era ela quem ligava para os filhos, quem organizava encontros, quem mantinha todo mundo conectado. Frank sempre foi o pai provedor, trabalhava duro, pagava as contas, garantia estudo bom para os 4 filhos. Mas presença emocional, isso era mais com a mãe. Logo no começo, a gente vê Frank animado, preparando um grande jantar.
Ele compra carne, vinho, organiza a mesa, limpa a casa, coloca fotos antigas espalhadas. Ele está empolgado porque os 4 filhos adultos prometeram visitá-lo no fim de semana. Para ele, aquilo é quase um evento histórico. Ele quer ver todo mundo junto de novo. Só que uma coisa começa a incomodar: os telefonemas. Um por um, os filhos começam a cancelar a visita, sempre com desculpas educadas. Trabalho demais, um problema inesperado, compromissos com as crianças, nada muito específico. E a gente começa a sentir aquele vazio crescendo junto com ele. Frank tenta manter a postura. Ele diz que entende, mas fica claro que ele não entende nada. Ele olha para a mesa arrumada, para a comida preparada, e aquilo dói. Dói porque ele percebe que talvez não conheça mais os próprios filhos como imagina. E aqui começa o ponto central dessa primeira parte. Frank acreditava que criou 4 filhos extremamente bem-sucedidos. Ele sempre repetia com orgulho que todos tinham saído da pequena cidade e construído grandes carreiras em lugares importantes. Nova York, Chicago, Denver. Para ele, isso era prova de que seu esforço valeu a pena. Mas quando todos cancelam de uma vez, algo acende dentro dele. Ele decide fazer algo inesperado. Vai visitar cada um deles pessoalmente, sem avisar direito, sem planejar demais. Ele simplesmente compra passagens de ônibus e sai pelo país. Essa decisão é enorme, porque Frank não é mais jovem. Ele tem problemas de saúde, precisa tomar remédios para o coração. O médico tinha recomendado evitar esforço, evitar estresse, mas naquele momento o que pesa mais para ele não é o coração físico, é o coração emocional. A primeira parada é Nova York. Quando ele chega lá para visitar o filho David, ele percebe algo estranho logo de cara. O apartamento está vazio, meio bagunçado, não parece a casa de alguém totalmente bem-sucedido e organizado como ele imaginava. Ele tenta ligar, não consegue falar direito e começa a notar pequenas rachaduras na imagem perfeita que construiu na cabeça. E aqui está o ponto mais forte dessa primeira parte: a diferença entre o que os filhos dizem e o que realmente está acontecendo. Frank sempre acreditou no que a esposa contava. Ela filtrava as coisas, protegia os filhos, talvez escondesse dificuldades para não preocupar o marido. Agora, sem ela, Frank está descobrindo que existe um mundo inteiro que ele não conhece. A viagem não é só geográfica, é emocional. No ônibus, ele observa outras famílias. Ele vê pais com filhos pequenos, conversando, rindo. Ele começa a lembrar de quando seus próprios filhos eram crianças. Lembra das expectativas que colocava sobre eles. Ele queria que fossem alguém na vida. Ele exigia excelência, boas notas, grandes carreiras. Mas será que ele perguntou se estavam felizes? Essa pergunta começa a surgir silenciosamente. Quando finalmente consegue encontrar um dos filhos, a conversa é estranha, educada demais, superficial demais. Ele percebe que há algo sendo escondido, mas ninguém fala claramente. É como se todos estivessem atuando, como se existisse uma versão oficial da família, a versão do sucesso que ninguém quer quebrar. E isso vai apertando o peito dele. Porque, no fundo, Frank começa a sentir que talvez tenha sido um pai distante, não ausente financeiramente, pelo contrário, ele deu tudo materialmente, mas emocionalmente, ele sempre foi rígido, exigente, orgulhoso demais para demonstrar vulnerabilidade. A solidão dele nessa primeira parte é quase um personagem. A câmera muitas vezes o mostra pequeno diante das cidades grandes. Ele anda sozinho nas ruas movimentadas. Ele carrega sua mala, seu casaco, seus remédios. Parece um homem deslocado no próprio mundo que ajudou a construir. E a cada nova pista de que a vida dos filhos não é tão perfeita como parece, o filme vai plantando uma tensão silenciosa. O que exatamente está acontecendo com eles? Essa é a força da primeira parte. Não tem explosão, não tem drama exagerado, é tudo contido, olhares, silêncios, pequenas mentiras educadas. Frank está começando a perceber que talvez a frase "estão todos bem" seja apenas uma proteção, uma forma de evitar que ele se preocupe, ou pior, uma forma de evitar que ele descubra que nunca conheceu realmente os próprios filhos adultos. E é aí que a jornada dele realmente começa. Quando ele chega, Amy o recebe com carinho.
mas é um carinho meio tenso, forçado demais. Ela claramente não esperava a visita. O apartamento é bonito, organizado, mas existe um clima estranho no ar. Ela fala rápido, muda de assunto, evita detalhes. Frank começa a notar pequenas inconsistências. Ela fala que o marido está viajando a trabalho, mas não há sinais claros de uma vida de casal ali. Fotos faltando, poucos objetos pessoais masculinos. É como se alguma coisa estivesse sendo escondida atrás daquela fachada arrumada. E aqui, o filme começa a mostrar uma coisa importante. Os filhos de Frank continuam tentando proteger o pai. Eles sabem que ele sempre colocou expectativas enormes sobre eles. Então, mantém a imagem do sucesso, mesmo que a realidade seja diferente. Durante a visita, Amy leva o pai para jantar. A conversa é educada, mas superficial. Frank tenta puxar assuntos mais profundos, perguntar sobre trabalho, casamento, planos, mas as respostas vêm sempre editadas, como se ela estivesse entregando apenas a versão que ele consegue suportar. E isso vai cansando ele. No fundo, Frank começa a perceber que seus próprios filhos têm medo de decepcioná-lo. Depois de Chicago, ele decide visitar o filho Robert, que trabalha em Denver. No caminho, a viagem começa a pesar fisicamente. O coração dele dá sinais de que o esforço está sendo demais. Ele sente dores, tonturas, mas insiste em continuar, porque agora não é mais só curiosidade, é necessidade. Ele precisa entender o que está acontecendo. Quando finalmente encontra Robert, a fachada de sucesso começa a rachar ainda mais. Robert deveria ser um maestro renomado, alguém que venceu na vida, segundo os padrões que Frank sempre valorizou. Mas o que ele encontra é um homem inseguro, instável, tentando provar algo que talvez nunca tenha realmente conquistado. As conversas entre eles são desconfortáveis. Existe amor ali, mas também existe uma barreira enorme construída ao longo de anos de exigência e silêncio emocional. Frank sempre foi aquele pai que dizia, você pode fazer melhor. Nunca era suficiente. E agora ele começa a perceber o peso que essas palavras tiveram. Durante a viagem, o filme usa pequenas lembranças da esposa falecida como uma espécie de consciência para Frank. Em vários momentos, ele imagina conversas com ela. E nessas lembranças, fica claro que era ela quem realmente conhecia os filhos. Ela sabia das fragilidades, dos medos, das dificuldades. Frank só conhecia os resultados. E isso dói. O ponto mais pesado dessa parte começa a surgir quando ele tenta novamente entrar em contato com David, o filho mais distante. As informações ficam confusas, telefones que não atendem, respostas evasivas dos irmãos. Algo está errado, e ninguém quer contar para ele. A tensão cresce porque o espectador começa a entender antes de Frank que existe uma verdade muito maior sendo escondida. E ao mesmo tempo, o corpo dele começa a cobrar o preço da insistência. Em uma das viagens, ele passa mal no ônibus. A dor no peito é forte, ele quase desmaia. E pela primeira vez, vemos o medo real nos olhos dele. Não é só o medo da saúde, é o medo de morrer sem realmente conhecer seus filhos. Existe uma cena muito forte em que ele observa uma família comum interagindo naturalmente, rindo, sendo aberta. Aquilo o atinge profundamente. Ele começa a questionar-se ao focar tanto em criar filhos bem-sucedidos, acabou deixando de criar filhos emocionalmente próximos. E o mais doloroso, ele começa a entender que talvez o distanciamento deles não seja falta de amor, mas medo. Medo de desapontá-lo. Medo de não serem aquilo que ele sempre esperou. Depois de passar mal durante a viagem, Frank acaba hospitalizado. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. O coração fraco vira o símbolo perfeito do que está acontecendo. Ele passou a vida inteira sendo forte, firme, rígido, mas emocionalmente sempre foi fechado. Agora tudo isso está cobrando o preço. No hospital, sozinho, vulnerável, ele começa a pensar na esposa, nas conversas que imaginava ter com ela. E é ali que a ficha começa a cair de verdade. Ele percebe que não conhecia os próprios filhos como achava que conhecia. Enquanto isso, os filhos começam a se mobilizar. Eles se falam por telefone. A tensão entre eles é clara.
existe um segredo que todos sabem, menos o pai. E então vem a revelação mais dolorosa da história. David, o filho que Frank mais idealizava, aquele que ele acreditava ser o mais bem-sucedido, o mais brilhante, na verdade morreu. Antes mesmo da viagem começar. Ele estava enfrentando dificuldades, problemas pessoais, talvez fracassos que nunca conseguiu admitir para o pai, e os irmãos decidiram esconder isso de Frank para protegê-lo. Eles criaram a ilusão, mantiveram a versão de que está tudo bem. A frase que dá título ao filme vira quase uma mentira coletiva construída por amor, mas também por medo. Quando Frank descobre a verdade, não é com gritos, não é com escândalo, é silencioso, é pesado. Ele sente como se tivesse perdido o filho 2 vezes, primeiro pela morte, depois pela constatação de que nunca soube realmente pelo que ele estava passando. Essa é a parte que mais dói, porque Frank começa a enxergar o padrão. Ele sempre pressionou, sempre exigiu, sempre acreditou que sucesso era prova de felicidade. E talvez David tenha sentido que nunca poderia admitir fracasso. Talvez tenha sentido que decepcionaria o pai. E isso machuca Frank profundamente. Mas aqui o filme não termina em desespero. Ele vira para um lugar mais humano. Depois de sair do hospital, Frank volta para casa. Agora ele não é mais o pai orgulhoso que dizia para todo mundo que os filhos eram todos brilhantes e bem-sucedidos. Ele é um homem que finalmente entendeu que sucesso não é cargo, dinheiro ou status, é conexão. No Natal, os filhos vão até a casa dele, não por obrigação, não por aparência, eles vão de verdade, e a diferença é clara. A conversa é mais honesta, menos atuação, menos versão editada da vida. Pela primeira vez, eles começam a se mostrar como realmente são, com falhas, frustrações e inseguranças. Frank também muda. Ele para de cobrar, para de exigir que sejam extraordinários. Ele começa simplesmente a ouvir. Tem uma cena simples, mas poderosa, em que ele observa os filhos conversando naturalmente. Ele não está mais avaliando o sucesso deles, ele está apenas feliz por estarem ali. E no final, quando alguém pergunta sobre os filhos, ele responde que eles estão bem. Mas agora a frase tem outro significado. Não é sobre carreira, não é sobre fama, é sobre estarem vivos, presentes, tentando. Frank Good, um homem simples, já aposentado, que trabalhou a vida inteira numa fábrica de cabos telefônicos. Ele é viúvo, vive sozinho numa casa grande demais para uma pessoa só e claramente ainda está tentando aprender a lidar com o silêncio que ficou depois que a esposa morreu. A esposa, inclusive, era o coração da família. Era ela quem ligava para os filhos, quem organizava encontros, quem mantinha todo mundo conectado. Frank sempre foi o pai provedor, trabalhava duro, pagava as contas, garantia estudo bom para os 4 filhos. Mas presença emocional, isso era mais com a mãe. Logo no começo, a gente vê Frank animado, preparando um grande jantar. Ele compra carne, vinho, organiza a mesa, limpa a casa, coloca fotos antigas espalhadas. Ele está empolgado porque os 4 filhos adultos prometeram visitá-lo no fim de semana. Para ele, aquilo é quase um evento histórico. Ele quer ver todo mundo junto de novo. Só que uma coisa começa a incomodar: os telefonemas. Um por um, os filhos começam a cancelar a visita. Sempre com desculpas educadas. Trabalho demais, um problema inesperado, compromissos com as crianças, nada muito específico. E a gente começa a sentir aquele vazio crescendo junto com ele. Frank tenta manter a postura. Ele diz que entende, mas fica claro que ele não entende nada. Ele olha para a mesa arrumada, para a comida preparada, e aquilo dói. Dói porque ele percebe que talvez não conheça mais os próprios filhos como imagina. E aqui começa o ponto central dessa primeira parte. Frank acreditava que criou 4 filhos extremamente bem-sucedidos. Ele sempre repetia com orgulho que todos tinham saído da pequena cidade e construído grandes carreiras em lugares importantes. Nova York, Chicago, Denver. Para ele, isso era a prova de que seu esforço valeu a pena. Mas quando todos cancelam de uma vez, algo acende dentro dele. Ele decide fazer algo inesperado. Vai visitar cada um deles pessoalmente,
sem avisar direito, sem planejar demais. Ele simplesmente compra passagens de ônibus e sai pelo país. Essa decisão é enorme, porque Frank não é mais jovem. Ele tem problemas de saúde, precisa tomar remédios para o coração. O médico tinha recomendado evitar esforço, evitar estresse, mas naquele momento o que pesa mais para ele não é o coração físico, é o coração emocional. A primeira parada é Nova York. Quando ele chega lá para visitar o filho David, ele percebe algo estranho logo de cara. O apartamento está vazio, meio bagunçado, não parece a casa de alguém totalmente bem-sucedido e organizado como ele imaginava. Ele tenta ligar, não consegue falar direito e começa a notar pequenas rachaduras na imagem perfeita que construiu na cabeça. E aqui está o ponto mais forte dessa primeira parte: a diferença entre o que os filhos dizem e o que realmente está acontecendo. Frank sempre acreditou no que a esposa contava. Ela filtrava as coisas, protegia os filhos, talvez escondesse dificuldades para não preocupar o marido. Agora, sem ela, Frank está descobrindo que existe um mundo inteiro que ele não conhece. A viagem não é só geográfica, é emocional. No ônibus, ele observa outras famílias. Ele vê pais com filhos pequenos, conversando, rindo. Ele começa a lembrar de quando seus próprios filhos eram crianças. Lembra das expectativas que colocava sobre eles. Ele queria que fossem alguém na vida. Ele exigia excelência, boas notas, grandes carreiras. Mas será que ele perguntou se estavam felizes? Essa pergunta começa a surgir silenciosamente. Quando finalmente consegue encontrar um dos filhos, a conversa é estranha, educada demais, superficial demais. Ele percebe que há algo sendo escondido, mas ninguém fala claramente. É como se todos estivessem atuando, como se existisse uma versão oficial da família, a versão do sucesso que ninguém quer quebrar. E isso vai apertando o peito dele. Porque no fundo, Frank começa a sentir que talvez tenha sido um pai distante, não ausente financeiramente, pelo contrário, ele deu tudo materialmente, mas emocionalmente, ele sempre foi rígido, exigente, orgulhoso demais para demonstrar vulnerabilidade. A solidão dele nessa primeira parte é quase um personagem. A câmera muitas vezes o mostra pequeno diante das cidades grandes. Ele anda sozinho nas ruas movimentadas. Ele carrega sua mala, seu casaco, seus remédios. Parece um homem deslocado no próprio mundo que ajudou a construir. E a cada nova pista de que a vida dos filhos não é tão perfeita como parece, o filme vai plantando uma tensão silenciosa. O que exatamente está acontecendo com eles? Essa é a força da primeira parte. Não tem explosão, não tem drama exagerado, é tudo contido, olhares, silêncios, pequenas mentiras educadas. Frank está começando a perceber que talvez a frase "estão todos bem" seja apenas uma proteção, uma forma de evitar que ele se preocupe, ou pior, uma forma de evitar que ele descubra que nunca conheceu realmente os próprios filhos adultos. E é aí que a jornada dele realmente começa. Quando ele chega, Amy o recebe com carinho, mas é um carinho meio tenso, forçado demais. Ela claramente não esperava a visita. O apartamento é bonito, organizado, mas existe um clima estranho no ar. Ela fala rápido, muda de assunto, evita detalhes. Frank começa a notar pequenas inconsistências. Ela fala que o marido está viajando a trabalho, mas não há sinais claros de uma vida de casal ali. Fotos faltando, poucos objetos pessoais masculinos. É como se alguma coisa estivesse sendo escondida atrás daquela fachada arrumada. E aqui, o filme começa a mostrar uma coisa importante. Os filhos de Frank continuam tentando proteger o pai. Eles sabem que ele sempre colocou expectativas enormes sobre eles. Então, mantém a imagem do sucesso, mesmo que a realidade seja diferente. Durante a visita, Amy leva o pai para jantar. A conversa é educada, mas superficial. Frank tenta puxar assuntos mais profundos, perguntar sobre trabalho, casamento, planos, mas as respostas vêm sempre editadas, como se ela estivesse entregando apenas a versão que ele consegue suportar. E isso vai cansando ele. No fundo, Frank começa a perceber que seus próprios filhos têm medo de decepcioná-lo. Depois de Chicago, ele decide visitar o filho Robert, que trabalha em Denver. No caminho, a viagem começa a pesar fisicamente.
O coração dele dá sinais de que o esforço está sendo demais. Ele sente dores, tonturas, mas insiste em continuar, porque agora não é mais só curiosidade, é necessidade. Ele precisa entender o que está acontecendo. Quando finalmente encontra Robert, a fachada de sucesso começa a rachar ainda mais. Robert deveria ser um maestro renomado, alguém que venceu na vida, segundo os padrões que Frank sempre valorizou. Mas o que ele encontra é um homem inseguro, instável, tentando provar algo que talvez nunca tenha realmente conquistado. As conversas entre eles são desconfortáveis. Existe amor ali, mas também existe uma barreira enorme construída ao longo de anos de exigência e silêncio emocional. Frank sempre foi aquele pai que dizia: "Você pode fazer melhor." Nunca era suficiente. E agora ele começa a perceber o peso que essas palavras tiveram. Durante a viagem, o filme usa pequenas lembranças da esposa falecida como uma espécie de consciência para Frank. Em vários momentos, ele imagina conversas com ela. E nessas lembranças, fica claro que era ela quem realmente conhecia os filhos. Ela sabia das fragilidades, dos medos, das dificuldades. Frank só conhecia os resultados. E isso dói. O ponto mais pesado dessa parte começa a surgir quando ele tenta novamente entrar em contato com David, o filho mais distante. As informações ficam confusas, telefones que não atendem, respostas evasivas dos irmãos. Algo está errado, e ninguém quer contar para ele. A tensão cresce porque o espectador começa a entender antes de Frank que existe uma verdade muito maior sendo escondida. E, ao mesmo tempo, o corpo dele começa a cobrar o preço da insistência. Em uma das viagens, ele passa mal no ônibus. A dor no peito é forte, ele quase desmaia. E pela primeira vez, vemos o medo real nos olhos dele. Não é só o medo da saúde, é o medo de morrer sem realmente conhecer seus filhos. Existe uma cena muito forte em que ele observa uma família comum interagindo naturalmente, rindo, sendo aberta. Aquilo o atinge profundamente. Ele começa a questionar-se ao focar tanto em criar filhos bem-sucedidos, acabou deixando de criar filhos emocionalmente próximos. E o mais doloroso, ele começa a entender que talvez o distanciamento deles não seja falta de amor, mas medo. Medo de desapontá-lo. Medo de não serem aquilo que ele sempre esperou. Depois de passar mal durante a viagem, Frank acaba hospitalizado. O corpo dele simplesmente não aguenta mais. O coração fraco vira o símbolo perfeito do que está acontecendo. Ele passou a vida inteira sendo forte, firme, rígido, mas emocionalmente sempre foi fechado. Agora tudo isso está cobrando o preço. No hospital, sozinho, vulnerável, ele começa a pensar na esposa, nas conversas que imaginava ter com ela. E é ali que a ficha começa a cair de verdade. Ele percebe que não conhecia os próprios filhos como achava que conhecia. Enquanto isso, os filhos começam a se mobilizar. Eles se falam por telefone. A tensão entre eles é clara. Existe um segredo que todos sabem, menos o pai. E então vem a revelação mais dolorosa da história. David, o filho que Frank mais idealizava, aquele que ele acreditava ser o mais bem-sucedido, o mais brilhante, na verdade morreu. Antes mesmo da viagem começar. Ele estava enfrentando dificuldades, problemas pessoais, talvez fracassos que nunca conseguiu admitir para o pai, e os irmãos decidiram esconder isso de Frank para protegê-lo. Eles criaram a ilusão, mantiveram a versão de que está tudo bem. A frase que dá título ao filme vira quase uma mentira coletiva construída por amor, mas também por medo. Quando Frank descobre a verdade, não é com gritos, não é com escândalo, é silencioso, é pesado. Ele sente como se tivesse perdido o filho 2 vezes, primeiro pela morte, depois pela constatação de que nunca soube realmente pelo que ele estava passando. Essa é a parte que mais dói, porque Frank começa a enxergar o padrão. Ele sempre pressionou, sempre exigiu, sempre acreditou que sucesso era prova de felicidade. E talvez David tenha sentido que nunca poderia admitir fracasso. Talvez tenha sentido que decepcionaria o pai. E isso machuca Frank profundamente. Mas aqui o filme não termina em desespero. Ele vira para um lugar mais humano.
Depois de sair do hospital, Frank volta para casa. Agora ele não é mais o pai orgulhoso que dizia para todo mundo que os filhos eram todos brilhantes e bem-sucedidos. Ele é um homem que finalmente entendeu que sucesso não é cargo, dinheiro ou status, é conexão. No Natal, os filhos vão até a casa dele, não por obrigação, não por aparência, eles vão de verdade, e a diferença é clara. A conversa é mais honesta, menos atuação, menos versão editada da vida. Pela primeira vez, eles começam a se mostrar como realmente são, com falhas, frustrações e inseguranças. Frank também muda. Ele para de cobrar, para de exigir que sejam extraordinários. Ele começa simplesmente a ouvir. Tem uma cena simples, mas poderosa, em que ele observa os filhos conversando naturalmente. Ele não está mais avaliando o sucesso deles, ele está apenas feliz por estarem ali. E no final, quando alguém pergunta sobre os filhos, ele responde que eles estão bem. Mas agora a frase tem outro significado. Não é sobre carreira, não é sobre fama, é sobre estarem vivos, presentes, tentando. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.